Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 60.800 dólares, de volta à casa dos 60 mil dólares, se valorizando 2,45% nesse dia que está sendo positivo para o mercado de criptomoedas. Nesse vídeo a gente vai dar um giro por gráficos, por estudos, projeções cíclicas, os principais fatos e dados que movimentam o mercado e que a gente acompanha diariamente na construção da nossa tese de que nós voltaremos a viver no mundo um período de expansão econômica com injeção de liquidez, o que vai levar o Bitcoin e as criptomoedas para a lua. Então, se você tem capital exposto a esse mercado, vamos com a gente até o final do vídeo. E como o nosso tempo é tão escasso quanto o Bitcoin, já vamos direto ao assunto. Olha só, eu tô aqui com o Bitcoin em um time frame de 4 horas, um gráfico de curto prazo, e a gente tem aqui o quê? Um triângulo de alta. Olha só, investidores, um triângulozinho de alta vai se formando, a gente pode projetar isso aqui, ó. Caso haja o rompimento dessa linha superior, da base superior do triângulo, a gente pode novamente olhar lá para a região dos 68 mil dólares no BTC, né? Aí eu trago para um time frame diário para mostrar para vocês que a gente tem bastante resistência pelo caminho, tá? Não vai ser uma trajetória fácil, veja, média de 200, média de 100, média de 50, tá ali justamente onde o preço está nesse momento, então tem bastante resistência no preço do Bitcoin até aqueles 68 mil dólares, mas uma figura clássica que nos rompimentos aqui para cima, né, o triângulo de alta, normalmente ele costuma resultar em um movimento ascendente, e isso colocaria o Bitcoin em um cenário novamente de recuperação em V das quedas, né? Ele cai e recupera em V, cai e recupera em V, cai, recupera em V, caiu, teve uma queda forte, recuperou metade do caminho, se de repente ele consegue superar essas resistências, ele pode novamente retornar lá para aquela casa dos 68, 69, quem sabe até muito próximo dos 70 mil dólares, né? Mas o que a gente tem aqui por enquanto nesse cenário é uma tendência secundária de baixa, certo? Uma tendência secundária de baixa dentro de uma tendência primária que é de alta. Então se você está comprado no Bitcoin, fique tranquilo, brother, você está surfando a tendência primária do BTC no ciclo que é de alta, não há por que se preocupar, certo? Ó, temos uma tendência de alta, uma sequência de topos e fundos ascendentes. Então, contextualizado esse cenário de momento, a gente vê aqui a dominância do Bitcoin ainda em alta, né? Não é aquele cenário desejado por investidores que têm exposição maior em altcoins. O mercado de altcoins segue aqui buscando a formação de uma base, né? A gente tem aqui o Total 3 na tela, market cap das altcoins excluindo Ethereum, e é interessante, a gente pode começar a ver um movimento um pouco mais legal quando a gente vê o rompimento dessa LTB aqui. Por enquanto também uma tendência secundária de baixa, uma onda 2 se formou aqui, né? A gente tem um primeiro movimento de onda 1, deixa eu mostrar para vocês, mudar só um negocinho aqui, ó. Temos um primeiro movimento de onda 1 e uma onda 2 que está se formando agora, e a onda 3 será uma onda explosiva que levará o mercado a testar novamente essas máximas aqui, né? Então, não sabemos exatamente se essa onda 3 virá mais cedo ou mais tarde, mas ela vai acontecer. E aí, iniciando o nosso giro por outros gráficos aqui, entramos no terceiro trimestre do ano, né? Terceiro trimestre do ano. Esse aqui é o comportamento do Bitcoin quando a gente tem aí os halvings acontecendo em anos de halving, tá vendo? 12, 16, 20, 24. E como a gente pode ver, o mercado segue ainda morno, né, investidores? Como é o comportamento do Bitcoin? Não adianta ter pressa, tá? E a gente segue nesse quadradinho aqui, que é aquela fase, aquela bottom phase, aquela fase entediante ainda do mercado, mas que é uma fase muito perigosa, que ela tira desistentes do mercado, e aí a gente tem um movimento de alta parabólica acontecendo. É o que a gente projeta que deve acontecer nesse mercado por todos os fatores que a gente acompanha aqui diariamente. Isso não é um mero achismo, existe muita inteligência por trás da construção dessa tese. Muita gente falou, Adriano, mas muitos long-term holders saíram do mercado quando o Bitcoin chegou lá no topo dos 74 mil dólares, os caras venderam, mano, isso não te preocupa? Não preocupa, olha só, a gente tem aqui a margem de long-term holders que realizaram lucros lá naquele topo dos 74 mil dólares, muito, mas muito abaixo da realização de lucros fatal, que é aquela que leva o mercado à formação do topo cíclico, tá vendo? Então, esse comportamento de realizar lucros em região de topo de ciclo anterior, é normal, falava para vocês, teve muita realização de lucro, mas não aquela realização de lucro final que deve atingir patamares mais altos do que esse aqui. Então, nós estamos falando de um ciclo que vai ter números maiores, tudo nesse ciclo vai ser maior, entendeu? Então,
ainda seguimos aqui em frente com a convicção de que long-term holders não realizaram lucros suficientes. Em um horizonte de curto prazo, a gente trabalhou esse mesmo chart aqui no canal há uns dias atrás, com as zonas que há um tempo atrás eram suporte, né? A gente estava nesse ponto aqui. Agora, essa mesma região aqui de preços que vai de 62 mil a 65 mil dólares, como a gente olhou no comecinho da análise, é resistência. O Bitcoin se segurou justamente naquele suporte que a gente tinha, tá vendo? Aquele suporte que está ali na região dos 50 mil dólares, que é a média móvel do último período de 365 dias. Então, BTC, é claro, pode ter alguma dificuldade para romper toda essa região de resistência aqui que ficou para cima, né? E o mercado está shortando o Bitcoin, né? Falando lá dos futuros, dos derivativos, o mercado está shortando massivamente o Bitcoin. A gente consegue ver aqui pelo funding rate, ou seja, se existe um combustível que pode fazer com que o Bitcoin rompa aquelas resistências, é um funding rate nesses patamares, porque isso pode proporcionar para o mercado aquele famoso, lindo e belo short squeeze. Tome muito cuidado de ficar shortando o Bitcoin a esta altura do ciclo, meu brother. E esse gráfico mostra pra gente a relação do Bitcoin com o S&P 500, o principal índice de ações da Bolsa Americana, que em alguns momentos a gente tem um cenário de correlação e descorrelação. Olha só, nesses quadrados amarelos aqui, nesses retângulos amarelos, a gente tem as fases em que o S&P e o Bitcoin realizam movimentos que divergem um do outro, o S&P subindo, o Bitcoin caindo, ou o inverso, né? A gente teve uma acentuação da correlação do Bitcoin com o S&P naquela queda que a gente teve, naquele dump da bolsa japonesa e tudo mais, afetou todos os mercados, porém a gente ainda continua vendo um período, olhando em uma foto de longo prazo, que é o que a gente está fazendo aqui, uma descorrelação, e essas descorrelações costumam ser corrigidas pelo Bitcoin. Quando a gente tem essas fases em que o S&P está subindo e o Bitcoin está caindo, a gente vê depois o Bitcoin recuperando, tá vendo? Ó, Bitcoin caindo, o S&P subindo. Depois a gente vê o Bitcoin recuperando esse movimento. Aqui a gente teve um movimento parecido também, Bitcoin caindo e S&P subindo. É o que a gente está vivendo nesse momento. Bolsa Americana em alta com Bitcoin em queda e não tenho dúvidas. Esse movimento aqui, ele vai ser corrigido pelo Bitcoin, vai ser corrigido para cima e vai ser corrigido de uma forma assim brutal, como o Bitcoin costuma fazer. E olha só, caras, o varejo americano deu all-in na bolsa. Meu Deus, deram all-in lá no S&P. Atingimos patamares de exposição máximos. Os americanos são realmente um povo que gosta do extremo, né? E o mês de setembro não reserva exatamente boas perspectivas quando a gente fala de Nasdaq, né? A bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer neste ano. Quando a gente olha aqui esse histórico dos últimos 10 anos, a gente tem aqui uma média negativa para o mês de setembro. Setembro costuma ser um mês ruim para a bolsa de tecnologia. Eu acho que isso tem uma confluência também com o mercado cripto, né? Que na minha análise, investidores, a janela para os ursos, presta atenção nisso que eu vou falar. A janela para que os ursos derrubem o preço do Bitcoin, ela tá assim, ó. A cada dia que passa, ela tá ficando menor. Tá ficando menor, tá ficando menor, tá? O tempo corre a favor dos touros. O tempo corre a favor das altas. Quem quer queda no Bitcoin tem que torcer para essa queda acontecer logo, porque eu acredito que no último trimestre do ano a coisa deve esquentar, aí o mercado deve começar a ganhar força de uma forma que ursos terão pouco espaço. Então, quem está posicionado comprado, saiba que o tempo está correndo ao seu favor. Eu acredito que em uma janela de 3 meses, 6 meses, 12 meses, até final do ano que vem, as probabilidades da gente ter os preços acima dos preços de hoje são maiores do que as probabilidades da gente ter os preços abaixo dos preços de hoje. Ou seja, o tempo corre a favor dos touros, né? Esse gráfico mostra pra gente a relação do Bitcoin com o DXY, tá? Como a gente pode ver aqui, o DXY é o índice do dólar, né? Quando a gente tem as bull runs acontecendo no Bitcoin, é justamente quando o DXY, que é a linha azul, está em queda, Bitcoin entrando em bull run, DXY em queda, certo? Olha só, Bitcoin subindo, DXY em queda, e o que a gente começa a vivenciar aqui é um novo momento de queda para o DXY, que rompeu aqui uma linha de tendência, tá vendo? Rompeu uma linha de tendência, a gente pode viver um novo ciclo de desvalorização do dólar, principalmente em relação ao Bitcoin e as principais moedas do mundo. Olha só como o DXY se relaciona com o índice de liquidez global, o M2. Olha só, M2 rompendo aqui essa resistência, né? E o DXY aqui já querendo romper para baixo uma linha de tendência de alta que pode colocar ele em queda. E isso aqui é palco para quê? Você que está treinado já no mercado,
É palco para o Bitcoin, meus brothers. Ah, isso é coisa para um dia, questão de horas, poucos minutos, amanhã, depois. Não, cara, isso aqui é um cenário que vai se configurar assim, lentamente ao longo das semanas, que vai resultar no estouro da panela de pressão, tá? Não tenham pressa. Olha esse gráfico que mostra pra gente um comportamento semanal do Bitcoin, levando em consideração o ciclo que teve o terceiro halving e o ciclo atual, tendo como perspectiva o índice de força relativa semanal. Olha só, a gente está vivendo o período atual, que é esse quadrado que eu desenhei aqui em cima, e como a gente pode ver, a gente também viu um arrefecimento no índice de força relativa semanal antes da gente entrar naquela bull run, sabe, do terceiro halving, olha só. A gente teve esse arrefecimento aqui, esse arrefecimento aconteceu aqui também, e aí a gente viu o mercado escalando, e por enquanto o mercado ainda lateralizado aqui, a gente está vivendo o momento pré-escalada do mercado, né? E olha só, o supply agregado das stablecoins, isso aqui é basicamente um indicador de liquidez para o mercado. Eu já tenho falado bastante para vocês que o Bitcoin acompanha esse índice de emissão de stablecoins. Olha só, pode ver aqui, quando a gente começa a ver stablecoins sendo mintadas, a tendência é que o Bitcoin acompanhe, certo? Ele vai acompanhando. Aí, ele parou de acompanhar. Quando que ele parou de acompanhar? Ele parou de acompanhar aqui, certo? Ó, as stablecoins continuaram sendo mintadas e o Bitcoin passou a cair, certo? Assim como aqui. Olha só, nesse momento aqui, ó. Aqui, ó, o Bitcoin parou de subir e as stablecoins continuaram sendo mintadas, o Bitcoin caindo, o supply de stablecoins crescendo, e o que o Bitcoin fez depois? Corrigiu a diferença. Essa diferença vai ser corrigida, certo? E se isso não fosse bastante, olha só, isso é fato de hoje, tá? $1 bilhão USDT foram mintados lá na Tron, ou seja, a liquidez proporcionada pelas stablecoins não para de crescer, certo? E vejam como as stablecoins são responsáveis por segurar basicamente o mercado em momentos de queda. Olha, o inflow de stablecoins nas corretoras. Olha só, quando entra stablecoins para as corretoras, a gente vê defesa no preço do Bitcoin. Foi o que aconteceu nesse ponto aqui. E o Bitcoin se segurou lá na região dos $49 mil. A gente monitora de perto essa questão do supply de stablecoins. E olha o supply de Ethereum nas exchanges, investidores, que atingiu aqui as mínimas. Meu Deus, tá faltando Ethereum no mercado, caras. Tá faltando Ethereum no mercado em um momento em que a rede volta a escalar. Olha só, voltamos a ver uma escalada no número de transações acontecendo dentro da rede Ethereum. Isso aqui é fundamento que mais cedo ou mais tarde vai impactar o preço, certo? Quase 360 transações acontecendo por segundo, né? Muita coisa. E os ETFs de Ethereum seguem ainda em um cenário que não está impactando exatamente o valor do token ETH. A gente tem uma saída líquida aqui, né, de $434 milhões em função do Trust da Grayscale, que a gente já exercitou muito aqui. Tudo normal. A tendência é que esses ETFs passem também a ter mais inflows aí com o avanço do mercado na bull run, certo? E eu vou deixar o convite para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Agradecer também aos 25 mil investidores. Chegamos aos 25 mil. Cara, há um ano atrás era 8 mil. A gente está crescendo em um ritmo acelerado, então faça parte você também da nossa comunidade e esteja sempre bem informado para que você possa colher os melhores resultados neste ciclo. E seguindo aqui, investidores, olha só. O Anthony Scaramucci, que é um investidor bilionário e entusiasta do mercado cripto, disse que caso Donald Trump seja eleito, ele acredita que os ETFs de Ethereum serão aprovados ainda no primeiro trimestre de 2025. Ou seja, a gente pode ter a bull run estourando e os ETFs de Ethereum entrando aí em negociação. Vamos ver. Isso é o sonho de consumo de quem acumulou Solana. Eu falei Ethereum ou falei Solana aqui na análise de investidores? A gente está falando aqui de Solana, tá? Até me deu um lápis aqui, eu me confundi, mas a gente está falando de ETFs de Solana. Esses ETFs, segundo o Anthony Scaramucci, caso o Donald Trump seja eleito, tem grandes chances de serem aprovados no primeiro trimestre do ano que vem. E isso, para a gente que acumulou Solana como se não houvesse amanhã, enquanto todos estavam pessimistas falando que a rede ia à falência porque a FTX faliu e ela era o maior investidor do projeto. Naquela hora que estavam pessimistas, a gente estava otimista, seguindo a cartilha, né? Esteja otimista quando os mal informados estão pessimistas. E rumores aí de que a China pode, olha só, banir o banimento. Eles podem desbanir as criptomoedas para o varejo chinês, vão ganhando força
também nos corredores aí do mercado. Esse também pode ser um catalisador muito legal para acentuar ainda mais o movimento explosivo de uma bull run. O ouro, investidores, atingiu aqui um patamar recorde de $2.562 por onça. Olha os bancos centrais acumulando ouro como se não houvesse amanhã. Isso aqui, ó, é um horizonte temporal desde 1970. Bancos centrais comprando muito, muito ouro. E eu falo para vocês, eles estão comprando ouro físico. Vocês acham que eles vão fazer o quê em uma janela de uns 4 anos, mais ou menos? Eu acredito que eles irão acumular ouro digital, Bitcoin, tá? Pode parecer uma ideia lunática, pode parecer algo que está extremamente distante, mas isso que a gente está vivendo hoje aqui, as realidades que nós estamos vivendo hoje, eram as nossas ideias lunáticas de 4 anos atrás. Então, não desconfie, tá? E o Partido Democrata fez aí o lançamento de um plano de governo, né, investidores? O plano de governo da Kamala Harris, que basicamente não mencionou cripto. Eles não têm nenhum projeto para o setor de blockchains e criptografia, tá? Então, quer dizer, vamos lá, né? Não quero falar de temas políticos aqui, mas olha só, a Kamala Harris pode nomear Gary Gensler como secretário do Tesouro se ela vencer a eleição. Ah, não, aí é demais, né, caras? Não vamos nem repercutir isso, vamos em frente, vamos ver o que acontece. E a economia americana segue ainda em apuros. Eles aparecem na foto sorrindo, como se estivesse tudo bem, mas não está. O número de falências nas empresas americanas atingiram o maior patamar desde 2017, caras. Olha isso aqui. Muito estranho, né? Muito estranho. Nem na pandemia, olha só, nem na pandemia a gente teve tantas falências, né, quanto a gente teve agora, certo? Isso leva o mercado a cogitar corte de juros um pouco mais agressivos, né? Será que isso vai acontecer? Isso aqui é loucura demais, isso que apareceu na nossa tela agora, tá? Tipo assim, o Instituto de Estatística da Economia Americana, tipo como se fosse o IBGE americano, está para divulgar uma revisão na geração de empregos do payroll do último período de quanto tempo que é? Acredito que 1 ano, investidores, 1 ano para trás, tá? Deixa eu ver se tem aqui. De abril de 2023 a março de 2024, tá? E essa revisão provavelmente vai atualizar um número para um total de geração de vagas, 1 milhão, um total de 1 milhão de vagas a menos do que aquilo que eles foram divulgando ao longo desse período. Eu falei ontem o seguinte, o mercado tradicional é manipulado, só que ele é manipulado com classe, ele é manipulado com terno e gravata. Vocês estão vendo aqui? Se isso aqui vier à tona, meus irmãos, não sei, a coisa pode ficar um pouco estranha, né? Eles reportaram 2,6 milhões de empregos gerados, quando na realidade foi 1,6 milhão. Como assim um erro rude desse? Né? Muito estranho, né? E Jerome Powell vai falar no simpósio de Jackson Hole, ele vai participar de um painel lá e vai ter falas na sexta-feira, e o mercado se pergunta o que dirá Jerome Powell, né? E parte do mercado já está aí acreditando que basicamente ele vai indicar um corte, vai indicar que o Fed está aberto para um corte de 0,50 pontos percentuais já nesta próxima reunião de setembro. E a Reuters está aí basicamente noticiando que para este ano a gente vai ter 3 cortes de juros aí que devem proporcionar menos 0,75 pontos percentuais na taxa básica de juros americana, o que vai injetar liquidez no sistema e que vai levar o mercado cripto a uma bull run, certo? Bitcoin vai explodir com isso, e esses 0,75 pontos percentuais, caras, para mim é o cenário bullish, tá? Seria melhor 3 cortes de 25 pontos percentuais, ou quem sabe até um corte de 50, só que mais para o fim do ano. Vamos ver se isso acontece, né? Esse indicador aqui mostra para a gente basicamente o money supply global e o Bitcoin. O Bitcoin é a linha branca, eu já mostrei isso aqui para vocês. O Bitcoin tem um lag, né? Ele tem um delay. Quando o money supply dispara, que é essa linha azul aqui, ó, um tempo depois a gente vê o Bitcoin disparando. Tá bem? Tá vendo aqui? Ó, a gente está, nesse momento aqui, vivendo uma descorrelação. Só que isso será corrigido pelo Bitcoin e será corrigido, caras, em grande estilo, com o mercado entrando numa bull run, Bitcoin atingindo patamares lá entre 150 e 200 mil dólares, tá? Esses trilhões de valor de mercado vão rotacionar para as altcoins e a gente vai ver criptomoedas alternativas ao Bitcoin que hoje tem um valor de mercado ínfimo, se valorizando 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, certo? E quem ainda não viveu essa história, pode esperar que vai viver.
É só acreditar. Não desconfie. Esse não é um mercado para desconfiados. Esse aqui é um mercado para aqueles caras de mente aberta que acreditam em coisas que parecem impossíveis, mas que acontecem, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.